Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Barato Total Podcast, todas as terças-feiras às 20 horas aqui no canal do Sulancast TV, recebendo um convidado mais que especial para falarmos sobre arte, sobre cultura, sobre música, sobre futebol, que é o caso de hoje. Hoje o assunto é com o jornalista esportivo Walter Miro. Seja bem-vindo, Walter, para a gente falar de Copa do Mundo, não é isso? Obrigado, Alex, obrigado. Um abraço também para Eduardo ali na técnica, para você que está acompanhando o Barato Total. Sim, falar de Copa do Mundo, que é um evento assim, por mais que você durante o ciclo acabe não acompanhando o futebol de seleção, eu sou uma pessoa que prefere futebol de clube do que o futebol de seleção, que reclama de data FIFA. Mas quando chega esse período, todo mundo acaba se engajando, porque até quem não consome futebol, na Copa consome. Então, para quem vivencia futebol, como é o meu caso, por exemplo, acaba sendo maravilhoso. Você vê que pessoas que sequer acompanham isso querem tirar 20 minutos nesse período para entender o porquê de uma seleção estar na Copa, o porquê daquele jogo ter sido daquela maneira, né? A exemplo do que aconteceu no empate da seleção brasileira. Então não deixa de ser uma grande confraternização em torno de um assunto muito gostoso de lidar, muito espinhoso também em alguns momentos, que é o esporte através de futebol. Muito bem, Walter. Antes da gente começar esse bate-papo, eu vou chamar os nossos parceiros. 2 minutinhos e nós já estamos de volta. No Instituto Albert Einstein, o cuidado começa no olhar que recebe, no sorriso que acolhe, na certeza de que ninguém caminha sozinho. No IAE, cada conquista é celebrada como se fosse nossa. Um trabalho em conjunto, passo a passo, que vira história, memória e futuro. IAE, onde a educação é afeto, é vínculo, é família. Rafa Burger, um show de sabor em cada mordida. Seja bem-vindo a Toque Secreto. Aqui tudo nasce do zero. Criamos, cortamos e costuramos cada peça com cuidado. E é por isso que nossas lingeries se destacam no atacado. Trabalhamos com uma grade completa, do P ao plus size, e com a cartela que seus clientes vão amar. Quer aumentar o faturamento da sua loja? Fale com a gente agora e leve o melhor da moda íntima direto da fábrica para o seu negócio. Muitas pessoas começam antes sem estratégia, fazendo publicações aleatórias e esperando resultados. O problema, marketing improvisado não gera vendas. Quando cada etapa é feita com método, o resultado aparece. Mais visibilidade, verdade e, claro, vendas. Esse é o momento de iniciar seu marketing com estratégia e resultados reais. Fale com a gente e planeje o sucesso da sua empresa. Muito bem, estamos de volta. Agora sim, Walter Miro, jornalista esportivo. Antes da gente começar a falar de Copa do Mundo, Walter, por que o jornalismo? O jornalismo é uma coisa que, assim, no meu caso, ele vem de muito antes até de qualquer possibilidade de uma escolha de profissão e de uma forma muito incipiente, porque aqui, em Santa Cruz do Capibaribe, a gente tinha uma predominância até o ano de 2000, né, da Rádio Vale do Capibaribe. E aí as outras rádios que a gente tinha acesso eram a Rádio Liberdade de Caruaru, uma Rádio Cultura, uma Campina Grande FM, as rádios de Recife. E são rádios que, principalmente na época também no AM, que hoje não existe mais, mas no AM eram rádios predominantemente jornalísticas. Era uma rádio em que, por mais que ela tivesse ali o programa, o musical, mas no meio do musical para dar uma informação. Tá Isso entendendo? foi chamando a atenção. Isso me chamou muita atenção. A questão do esporte em si, de você ter, né, a transmissão esportiva, e aí você tem os programas diários, as resenhas diárias, com comentários, e isso me chamou muita atenção desde muito novo. Eu era uma criança que pedia a revista do Pato Donald, mas também pedia uma revista Placar. Sim. Ao meu pai, para pelo menos saber ali o que significa o escudo do time. Tá entendendo? Quem é o jogador a promessa do Brasil, que vai sair do país? Na época eu tinha uma revista de Zé Elias, do Corinthians, dizendo que esse cara é o cara que vai sair do Brasil, que vai render muitos frutos e tal. Acabou que não rendeu.
mas foi um jogador bastante promissor na época. Chega Enfim, aí pra Inter, né? Chega aí pra Inter. E como eu disse, é uma coisa que me chama muita atenção. E aí depois, vendo aqui em Santa Cruz uma profusão maior de comunicação, depois da década de 2000, que aí surge a comunidade FM, aí depois Santa Cruz, Estação Sat, na verdade ao contrário, a Estação Sat vem primeiro. Estação Sat, Santa Cruz, aí São Domingos FM, a IGM, que hoje é a Rádio Estação. Enfim, surgiu um mercado aqui na cidade. E isso me atraiu também de forma a dizer, olha, aonde eu moro dá para fazer. Sim. Onde eu moro dá para fazer. Por mais que eu tenha passado boa parte da minha trajetória profissional fora, mas já eu sabia que tinha um mercado em Santa Cruz e a qualquer momento eu poderia voltar para cá e me engajar nesse mercado. E no jornalismo esportivo? Tem um perrengue a mais aí, né? Pra você conseguir trabalhar no jornalismo esportivo ou não? Tem por causa da questão da sazonalidade. Quando você tá, como eu falei, né? Eu passei da minha trajetória profissional ativamente entre 2012 e 2018. Em uma cidade onde tinham 2 times de futebol com atividade pelo menos 9 meses do ano, que é Campina Grande. Quando você não tem o 13 e o Campinense, você tem um ou outro. Você tem a segunda divisão do campeonato estadual com algum tipo de atividade na cidade. Tem futebol americano, basquete, vôlei. Então você tem o que fazer. Mas quando você vem para Santa Cruz do Capibaribe, só existia, à época, 4 meses do ano, com a atividade em profusão, que era o campeonato pernambucano da primeira divisão. Hoje isso se resume a 2 meses. Quando muito, 2 meses. Então é mais difícil fazer aqui. Você tem que recorrer a um futebol amador, você tem que recorrer a outras modalidades, a valorização de atletas de outras modalidades, coisa que em outras praças é mais fácil de você lidar, porque você tem o futebol como carro-chefe e tem as outras modalidades que você pode ali preencher em um momento de baixa. Sim. Né? Aqui não, aqui hoje principalmente é o contrário. Você tem as outras modalidades e em algum momento do ano você tem ali um campeonato pernambucano que vai durar 40 dias. Sim. Ô Walter, você falou, né, que lia muito a revista Placar, Sim, que sim. começou a acompanhar essa questão. No jornalismo esportivo, quem foram os caras que chamaram a atenção? Quem foram os jornalistas que chamaram tua atenção, assim? Assistia muito Mesa Redonda, esse tipo de coisa Sim, também? sim. Mesa Redonda da TV Gazeta, o saudoso Roberto Avalone, né? O saudoso Fernando Vanucci. É um cara que também chamava a minha atenção. Ele era da Globo e foi para a Rede TV quando surgiu a Rede TV. E aí criou o departamento esportivo da Rede TV. A Rede TV é uma televisão que hoje, apesar dela estar em um momento de muito em baixa no Brasil, mas ela foi por muito tempo a casa da Série B. Sim, o Corinthians joga a Série B A casa lá. da Série B. E aí você vê a Série B do Corinthians, uma Série B pelo menos do Palmeiras. Sim, do Vasco, do a primeira do Vasco. E uma valorização, quando não de ter repórteres, mas de ter transmissão de jogos de times do Nordeste. A Batalha dos Aflitos, ela não passou na Globo, ela passou na Rede TV. né? Ela passou na Rede TV. Né? Até como chamado Grenal Alternativo, né? Grêmio e Náutico. Né? Passou na Rede TV. Então, Fernando Vanucci foi um cara que também chamou a minha atenção, a forma de comunicar. O próprio também já saudoso Léo Batista, Sim. né? Que tinha outro estilo, um estilo mais até radiofônico na televisão. É né? verdade, o estilo dele era bem, bem radiofônico, bem radiofônico bem mesmo na radiofônico. televisão, é verdade. E aí, quando você vai para o rádio, aí Oscar Ulisses. Eu ainda hoje ouço muito Oscar Ulisses na Rádio CBN de São Paulo. Aqui em Pernambuco, já saudoso Roberto Queiroz. Hoje, Haroldo Costa, que eu considero um dos melhores locutores esportivos do Brasil. Assim, sem exagero e sem demérito a qualquer outra praça. Haroldo Costa da Rádio Jornal, Marcelo Araújo também da Jornal. Aí no impresso digital, Juca Kfouri, Cássio Zirpoli. Há muitos nomes. A depender também de onde você está e o que você consome, muitas pessoas acabam se tornando referência
Quando eu estava na Paraíba, por exemplo, Romildo Nascimento, que eu cheguei a trabalhar com ele, o saudoso Dimas Andrade, que trabalhou aqui em Santa Cruz do Capibaribe também, eu cheguei a trabalhar com ele na Paraíba, né? Carlos Silva, Bob Esponja, que é o Anivaldo Elias, são muitos profissionais que acabam, de certa forma, ensinando, você adquire, você absorve, traz para a sua carreira algo desse repertório para também ajudar a construir, né, a minha própria forma de escrever, de analisar partidas e tal. Walter, e a Copa do Mundo? Para a gente entrar agora no assunto de Copa do Mundo, qual foi o teu primeiro contato com a Copa do Mundo? Qual a tua primeira lembrança de Copa do Mundo? Eu acho que é o evento, é o campeonato, a Copa, assim, mais marcante na vida de uma criança, eu acho que seja a Sim, Copa do sim. Mundo. Pelo menos para mim foi a virada de chave, assim, para dizer, putz, eu gosto disso aqui, foi a Copa do Mundo 2002. Eu não lembro muito dos jogos em si, mas eu lembro de todo o contexto, do meu pai me acordando para assistir o jogo de madrugada, eu lembro que eu já gostava muito de Ronaldo, eu lembro de coisas assim. Do jogo em si eu não entendia muito, mas foi ali que deu a virada de chave para dizer, eu gosto disso aqui. Qual foi o teu primeiro contato, qual a tua primeira lembrança de Copa do Mundo? Vê só, por incrível que pareça, eu tenho 36 anos. A primeira Copa, naturalmente, que eu diria que me despertou a atenção, seria 2002. Sim. Porque é uma Copa que eu tinha de 11 para 12 anos. Mas, até em virtude de ter ganhado, e eu acho que isso é o que dá um estalo primeiro e principal, eu tenho vivíssimas lembranças da Copa de 94. Nessa mesma perspectiva que você está dizendo. Da festa, do encontro das famílias, do pintar a rua, de ver ali ainda, né, a última Copa de Maradona. Sim. E aí lembrar de algumas pessoas dizendo, olha, esse cara é Maradona. Eu lá sabia quem era Maradona, mas aprendi, né, em ver ali uma partida ou outra, um gol ou outro. Né, a gente tinha bem menos acesso à informação do que hoje. Né, um tio meu, que é meu compadre também, bem catanha, que fazia o amarelinho do SBT. Não sei se você lembra disso. Era um boneco do SBT como o Globolinha Sei, da sei. Globo no SBT. E aí ele fazia esse amarelinho de plástico, forjando isopor, pano, enfim, em cima do carro dele. E saía pelas ruas da cidade com um amarelinho. Aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E nós, crianças, todo mundo queria ir no carro dele dar a volta com um amarelinho. Né? O carro que parava a cidade. Ela ainda chegou a fazer o amarelinho até 2002. Né? E aí eu lembro muito da Copa de 94, na Copa de 98, de ter comprado um álbum de chiclete na porta da escola, do colégio alternativo. O álbum era 10 centavos e as figurinhas vinham no chiclete de 5 centavos. Foi um mês que eu não sei como arrebentou com minha dentição, minha arcada dentária toda. Porque eu pegava R$1 do lanche e comprava de chiclete. Para pegar as figurinhas e para encher esse álbum. Né? Então, 94, já 98. Quando você vem para 2002, eu tinha 11, 12 anos, mas eu já era um consumidor nativo Sim. de futebol. Apesar de ser uma criança, mas eu já era um consumidor nativo que, não vou dizer, discutia em pé de igualdade. Mas quando alguém dizia, a seleção da Alemanha, eu já sabia dizer, tem fulano e fulano. E a seleção do Brasil, tem fulano e fulano. Tá entendendo? Então, vem de muito antes comigo essa relação de Copa do Mundo, em virtude de ter ganhado. Talvez se o Brasil tivesse perdido, em 94, eu só viesse ter esse start para futebol, para consumo, para vivência, a partir de 2002. Né? O que seria também absolutamente normal, porque eu era uma criança, e aí você não tinha tanto apelo para o futebol. Mas como eu tinha visto uma seleção que ganhou, eu ficava na ânsia de ver o próximo jogo do Brasil, o próximo jogo de Romário, né, de alguma forma linkando com essa primeira vivência de 94. É engraçado essa questão, né, justamente do por ter ganhado, né? A gente vê muito Isso. na escola mesmo, assim, com meus alunos, eu vejo muito eles dizendo assim, é o torcedor modinha, só torce porque... Mas é justamente isso, né? O time que está ganhando naquele momento, ele vai trazer muitos torcedores, né? Sim. Por exemplo, hoje a gente vê uma crescente muito grande de torcedor palmeirense. Na minha geração, não tinha tanto palmeirense assim. Na minha geração, tinha muito São Paulino. São Paulino. Né? Porque o São Paulo estava ganhando tudo naquele período. Então é natural também que no esporte, a molecada, assim, a criança, se não tem uma influência de casa já, né? Do pai, né? Tem a influência do time que está Do ganhando. time que está ganhando. Né? Então, e o Brasil ganhando ali naquele momento, você acaba
pegando isso, você pegou uma geração, 2 gerações vitoriosas, né, do Brasil. Você viu 94 e viu 91 e viu 2002. E, aliás, 98 também, porque se você parar pra olhar, o Brasil em 3 Copas chegou em 3 finais e ganhou 2. Exatamente. Então não dá pra você dizer que a geração de 98 ela é de todo perdida. Dava pra ter ganhado a Dava pra ter 98, ganhado. né? Dava Era pra mais ter ganhado. time, Sim, não é? sim. Ali realmente foi uma questão de preocupação mesmo que tirou Do o foco dos abalo caras, né? extracampo. Não é a teoria da conspiração, é o abalo extracampo. Até recentemente Cafu deu uma entrevista, Cafu fala, a gente tava vendido em campo, aí pronto, aí já pegaram aí até Denilson fala, né, vendido no sentido de estar, né, isso, porque senão vai chegar Exato. essa conversa, essa teoria de novo de que os caras venderam. Na minha concepção, é impossível, assim, você vender uma Copa do Mundo, bicho. Porque não passa pela minha cabeça esse tipo de coisa, assim. Acho que um jogador, o outro, de você descobrir uma coisa assim, eu acho que é até possível. Mas 98 realmente foi um abalo ali, extracampo, Um abalo extracampo no dia do jogo da final. no dia do jogo, na hora, assim. Que se tivesse acontecido nas oitavas de final, o Brasil teria caído para o Chile. Se tivesse acontecido na semifinal, teria perdido para a Holanda. Enfim, nas quartas para a Dinamarca, onde onde tivesse acontecido, teria acontecido. Teria culminado em um resultado péssimo. Se fosse na primeira fase, você teria como se recuperar. sim, teria tempo, né? Mas a partir do momento que você chega no mata-mata, aconteceu um negócio daquele, meu irmão, você destrói o time às vésperas do jogo. Destrói. É claro que é em outra proporção assim, mas eu comparo muito com aquela final de Copa das Federações de Camarões contra a França. Sim. Acho que 2003. Sim, 2003. Né, que o Defoe morre nas Isso, semifinais, isso, né? E Defoe. aí acaba, porque aquela seleção camaronesa também era muito forte para Sim. ganhar aquela Copa das Federações. Sim. Mas depois do acontecimento daquele vai fazer mais o quê, né? Os caras realmente destroem tudo, destrói né? o time, destrói. Não adianta você dizer, vamos jogar por ele. Vê só, quando um cara é expulso, Já abala o time, né? quando um cara é expulso, você consegue ali dar uma injeção. Se você tiver um treinador enérgico na beira do campo, o jogador foi expulso. Opa, eu faço uma substituição, eu mudo o esquema tático, eu começo a berrar loucamente na beira do gramado, eu consigo de alguma forma compensar com adrenalina os jogadores. Mas uma expulsão é incomparável, cara. É uma morte. Uma morte é um troço incomparável. E o jogador morre em campo, exercendo a sua atividade. Ele abala totalmente o anímico do restante do time. O caso que aconteceu com o Ronaldo não culminou em morte, graças a Deus. Mas o cara convulsiona, o melhor jogador do mundo convulsiona, se debate nos seus pés. Você não sabe o que fazer. Horas antes do jogo. Horas antes do jogo, você não sabe o que fazer. E aí não é aquilo de dizer, aconteceu com o Ronaldo, vai acontecer comigo. Não. Aconteceu com o meu colega de trabalho. E agora, o que é que eu faço? É isso. É uma imagem muito clássica, a imagem que ele se choca, que Ronaldo se choca com Barthez, Isso. que os caras não correm pra bola, os caras correm pra cima dele, né? É. Os jogadores do Brasil não choque. correm pra ver a bola, eles correm pra ver ele, Em né? choque, em Então choque. aquela imagem mostra E que os você caras vê não que estavam o no jogo. Né? semblante dos jogadores não é de corre para dizer, vamos, levanta. Não. Não, é o que foi que aconteceu, pelo amor de Deus. Você vê que os caras não estavam no jogo. Né? É. Ali os caras não estavam no jogo. E culmina com ter uma tarde brilhante de Zidane e um time que, liderado, jogando em casa, com apoio da torcida, conseguiu imprimir um placar. Poderia ter sido 1-0, poderia ter sido 7, poderia ter sido 12, foi 3. É, uma coisa que também, às vezes, eu acho que quando entra nessa questão das teorias, você acaba diminuindo aquela seleção francesa também, Sim. né? Que muita gente vai dizer, mas também chegou na final aos trancos e barrancos. Se você for ver qual seleção campeã do mundo não passou por perrengues durante o Brasil de 70, talvez... Porque se você for ver, a França chega ali contra um Paraguai, né? Sofre ali contra o Paraguai e tal, no mata-mata. Mas a própria Alemanha, que mete o 7-1 no Brasil, pouco antes sofreu para passar da Argélia. Exato. Né? A Espanha, que é campeã em 2010, é uma seleção que marca pouquíssimos gols e que chega contestada de dizer como é que esse time é a base do Real Madrid, é a base do Barcelona e não está conseguindo jogar. Chega com 1-0, 1-0, É, 1-0, passa nos pênaltis, 1-0 e é campeão do mundo. É. Na prorrogação, Na 1-0 prorrogação, e... exato. Aí tem outra questão que eu quero entrar para falar contigo aqui, Walter, que é justamente essa questão
das seleções campeãs do mundo. Que é a questão de que, tipo, quem ganha a Copa do Mundo realmente é a melhor seleção do mundo? Não necessariamente. Não necessariamente. Por causa do estilo campeonato Copa do Mundo. Se a Copa do Mundo fosse um campeonato de um ano, onde um time oscila, faz um bom Recupera. jogo, recupera, perde, empata, você teria talvez a melhor seleção conseguindo ter o êxito ao final do campeonato. Mas é um tiro curto de 40 dias, cara. É um tiro curto de 40 dias. Você agora, pronto, o Brasil jogou sábado. Isso. Vai jogar de novo sexta-feira. Quando você pensa, por exemplo, num campeonato brasileiro, não é com frequência que isso acontece, mas você chega a ter uma semana inteira para trabalhar. Uma semana inteira para corrigir. Sabendo que você vai fazer 2 jogos em casa, que pode pegar ali um jogo fora, mas que é perto, a logística é fácil de resolver. Não é um intervalo de 7 dias com 2 jogos que já podem definir o que vai ser você na próxima fase. Isso. Então, não necessariamente a campeã do mundo é a melhor seleção. É a seleção que naqueles 40 dias conseguiu se fechar, alinhar toda a carga do projeto que vem dos 4 anos, para naqueles 40 dias extrair o seu melhor. É algo que, se você prestar atenção nas entrevistas, os jogadores, por exemplo, que foram campeões em 2002, estão dizendo bastante, até com reflexo para os jogadores da seleção atual. E, cara, são 40 dias. Foca nesses 40 dias. Foca nesses 40 dias. Dá para você, e aí já trazendo para a questão do Neymar, dá para você adiar uma visita de um familiar. Dá para você adiar uma folga. Foca nos 40 dias, porque são 40 dias dos quais eu tô vivendo até hoje dizendo que sou campeão do mundo. Tá entendendo? Então, é isso. É um campeonato de tiro curtíssimo, que se você chegar no oba-oba, a gente falava até aqui fora do ar antes do programa começar, se você chegar no oba-oba, que foi o Brasil de 2006, não adianta de nada você ter a melhor seleção do mundo no papel. Não adianta de nada. É melhor você ter o time desacreditado de 2002 do que a super, ultra, mega seleção Super Saiyajin de 2006. E essa questão da seleção desacreditada de 2002 também acaba se perdendo um pouco também, né, com o tempo, né? Isso. Eu costumo dizer que hoje em dia eu discuto muito com o pessoal assim, eu vejo que muita gente fala, aquela seleção de 2002 se tornou, né? Se tornou durante a Copa, porque chega nos perrengues. Aquela seleção de 2002, ela é vaiada na trajetória. Ela faz uma campanha de eliminatórias fraca. Ela faz uma campanha de eliminatórias que precisa de Luizão, em São Luís do Maranhão, fazer gols para construir saldo contra a Venezuela, senão o Brasil sequer teria ido para a Copa. É uma seleção que hoje em dia isso não acontece mais, até em virtude da arenização do futebol, que é algo que eu sou terminantemente contra. Mas se tinha até a máxima de dizer, a seleção tá mal, não joga em São Paulo. Porque a torcida de São Paulo é crítica, quando o Brasil joga no Morumbi sai vaiado. Ou joga no Maracanã, ou traz pro Nordeste. Porque é onde a torcida abraça, acolhe e empurra o time. Não joga no Sul, não joga em São Paulo. E o Brasil, presta atenção, na reta final daquela eliminatória da Copa de 2002, vem pro Nordeste. Vem garantir a classificação no Nordeste. Chega desacreditadíssima na Copa, com a questão do efeito Romário, que Filipão acabou não cedendo a possibilidade de levá-lo para a Copa, e ganha a Copa do Mundo. Se tivesse perdido, aquela seleção seria uma seleção maldita para a crônica, para a torcida, para a memória, como é a seleção de 90. E muitos jogadores ali teriam um tamanho totalmente diferente do que tem hoje, né? Isso. Porque eu costumo dizer... O próprio Neto. Sim. Né? Porque eu costumo dizer que aquela seleção de 2002, hoje a gente fala muito de Roberto Carlos, a gente fala muito desses jogadores. Roberto Carlos chega em 2002 como sendo o cara que falhou em 98. Isso. Né? E que falhará em 2006, né? E que falhará novamente em 2006. Então, o título dá um tamanho a esses caras que eles não teriam. Não teriam.
E acaba Cafu, apagando também o antes, São né? Marcos. Não teriam São teriam Marcos tamanho. talvez não fosse nem um beato, se não fosse a Copa de 2002. Porque só quem abraçaria ele seria a torcida do Os Palmeiras. palmeirenses, exatamente. Seriam só os palmeirenses. E dentro da própria Copa, passa perrengue, porque sofre para ganhar da Turquia na estreia, com um pênalti mandrake, Isso, com o Rivaldo forçando uma expulsão. Rivaldo forçando uma expulsão. Depois, nas oitavas, uma ajudinha ali contra a Bélgica, um gol legalíssimo da Bélgica, e o juiz Isso, anula. isso. Né, que eu acho que até Roque Júnior, né, que é o zagueiro, Isso. fica se perguntando por que foi anulado. Né? E foi em cima dele o lance. E ele próprio fica meio que tipo, foi o quê? Foi o quê? Anulou? Vamos. Né? Então, o Brasil passa por esses perrengues assim dentro da própria Copa. Na semifinal contra a Turquia, de novo, Na semifinal contra a sofre Turquia de novo contra a sofre Turquia. de novo, um golzinho de bico de Ronaldo nas últimas. Né? E ganha outro tamanho. Essa seleção de hoje, ela corre esse risco, né? Corre esse risco de virar uma seleção memorável. Ah, meu Deus, eu não vi Pelé, mas vi Rafinha. Não é Como isso? corre o risco de dizer, olha, vamos lá, para 2030, até em virtude da idade mesmo. Mas quando passar essa Copa, você corre o grande risco de ver dizer Casemiro não dá mais, Marquinhos não dá mais. Quem foi que inventou esse Ibanez? Aham. Quem foi que inventou mais uma Copa para Alisson? Como corre o risco de dizer? Alisson teve a Copa da Redenção. Rafinha estava certo todo o tempo. Se souber usar ele como ele é usado no Barcelona, ele dá o resultado que se espera. Vinícius Júnior, se souber tirar o resultado que ele jogava no Real Madrid Castela e no Flamengo, ele é o jogador que se espera dele. Como corre o risco de dizer, é esse o melhor do mundo? É esse o cara que chega na Copa melhor do mundo? Então, o resultado vai ser muito relativo e muito imediatista para você rotular os jogadores, até por aquele que eu dizia no começo. A Copa, ela é uma questão que envolve até quem não consome futebol. E não tem ninguém que consiga ter uma opinião mais formulada, mais cristalizada sobre uma coisa do que a pessoa que não acompanha. A pessoa que não acompanha, ela cristaliza uma opinião em 5 segundos. Ela formula e abraça aquilo como uma verdade absoluta e eterna. Algumas pessoas me perguntavam, depois do jogo do Brasil, e esse resultado é absolutamente normal. Cara, como pode normalizar um empate contra Marrocos e não sei o quê? Aí eu cheguei para um cara que veio me falar com toda essa argumentação pesada e robusta. Se tu assistiu quantos jogos de Marrocos no ciclo? Ah, nenhum. Então pronto, você já perdeu. Você lembra que no início desse ciclo, o Brasil enfrenta Marrocos ainda em 2022? E que 8 jogadores que estiveram naquela partida começaram o jogo sábado. Então, não é à toa que os caras conseguiram jogar melhor, construir em cima de um meio-campo que o Brasil, inclusive, não teve. Povoar aquela faixa de campo. E por pouco não venceu o jogo, convenhamos, por pouco não venceu o jogo. Que se tivesse vencido também, não seria um absurdo, porque não é um time ruim. Se tivesse de ter um vencedor ali, o mais justo seria Marrocos. Seria Marrocos. Marrocos que tem uma geração muito boa. Marrocos que foi o 4º colocado da última Copa. Que venceu a Copa do Mundo Sub-20 nesse ciclo. Então você sabe que é um trabalho que não vai acabar agora. Que para 2030 já vai ter alguns jogadores desse Sub-20 na seleção principal. Que jogará a Copa em casa, né? Então você está dizendo que o Marrocos é o novo Brasil de 70. Não, mas não é um pato morto. Jamais. A graça da Copa tá nesse público também, né? Também. Tá nesse público também, né? Porque nesse público você acaba convertendo, ou ensinando, ou discutindo algo que muitas vezes passa batido entre dois, vou chamar aqui, consumidores habituais de futebol. Consumidores habituais. Hoje eu assisto muito mais jogos do Sport Recife do que qualquer outro time. E eu tenho um grupo de amigos, de torcedores, que se eu disser... Tu lembra como o Sport entrou em campo contra o Maguari em fevereiro, pelo Campeonato Pernambucano?
Me parece muito como o Sport jogou contra o CRB há 2 semanas, como o Sport jogou sábado, aliás, ontem, domingo, contra o São Bernardo. E esse cara vai saber do que eu estou falando. Mas se eu chegar para um consumidor não habitual, ele sequer vai saber que o Sport jogou 4 vezes nesse período. Ele vai se espantar quando eu disser que a essa altura do ano, por exemplo, já tem jogadores do Sport com 30 jogos no ano. O cara vai dizer, dá para jogar 30 vezes no ano. Então, para esse público não habitual, você leva a palavra. E esse público é o mesmo público que vai falar, por exemplo, desse empate da Holanda com o Japão, né? Sim. Eu me encontrei Sim. com um amigo e ele falou justamente isso. Como é que pode a seleção holandesa empatar com o Japão? E entra novamente nessa questão. Ele não viu o Japão jogar nesse ciclo, né? Ele não sabe que o Brasil vence ganhou do Brasil. O Japão vence a Alemanha nesse ciclo, né? O Japão vem se montando já há um tempo já também. E aquela máxima que Galvão já pintava, né? Que não existe mais bobo no futebol, Sim. né? Isso realmente vem se concretizando quando você vê essas seleções realmente se organizando, essas seleções. Já não é mais o Japão dos anos 90, já não é mais a. Não é? E os caras são todos internacionais hoje, né? Isso. Hoje você não tem mais uma seleção japonesa com os jogadores todos da Liga Japonesa, ou Marrocos com os jogadores da. Não, os caras estão aí na Liga Inglesa, estão nas melhores ligas do mundo, os caras estão. O lado direito do Marrocos, que enfrenta o Brasil na última semana, tem um meia do Real Madrid e um lateral do Paris Saint-Germain. Bicampeão de Champions League. Bicampeão de Champions League, que há 15 dias estava ganhando a Champions League e sábado estava jogando contra o Brasil. É um cara que você vai dizer, é um coitadinho que vai treinar de camelo. De forma alguma, meu amigo. De forma alguma. Mudou muito Mudou, assim, né? mudou. E como é que tu vê a seleção brasileira hoje? Para essa Copa, tendo passado esse primeiro jogo, já contra o Marrocos, um resultado, como você falou, pra gente que é mais habitual, um resultado que já era esperado. Como é que você vê essa seleção? Vê só, a seleção brasileira, eu vejo ela na perspectiva do próximo ciclo. 2030. Eu não vejo a seleção com força, por exemplo, para ganhar essa Copa do Mundo. Se dissesse você tem 10 fichas para apostar, quantas você coloca no Brasil? Talvez uma. Talvez uma. O Brasil não tem a seleção para ganhar essa Copa. O Brasil tem uma seleção para chegar numa quarta de final, olhe. Porque o ciclo não foi bom. O ciclo não foi bom. O Brasil, ele começa o ciclo com Ramon, aí passa Fernando Diniz, Dorival Júnior. Nesse cozinhado entre Ramon e Dorival, não, mas é porque Ancelotti vai vir. Não, mas é porque Ancelotti vai vir. E aí, Carlo Ancelotti ele só vem para o Brasil por causa de um escândalo político de proporções inimagináveis, onde a CBF gasta o que tem e o que não tem para zerar o seu caixa para conseguir trazer o cara. Senão nós estaríamos na Copa com Dorival Júnior. Nós estaríamos na Copa com Dorival Júnior. E não com um treinador do Real Madrid. Que para muita gente que não consome futebol também entra essa máxima. De dizer, eu não sei quem é esse cara. Mas uma vez eu vi no Globo Esporte que ele treina no Real Madrid. E é esse cara que chega na Copa. A CBF cacifa em torno dele, mas não é só o treinador. Não é só o treinador. A gente tem uma safra que está na defesa envelhecida e no ataque enfraquecida. Mas então, vamos lá. Jogadores, a gente tem um jogador do Real Madrid, a gente tem um destaque do Barcelona, a gente tem destaque do Arsenal, a gente tem esses caras ali. Realmente falta jogador ou falta um time? Falta as duas coisas. Porque a gente deu aqui há pouco o exemplo de 2006. Que o Brasil tinha no ataque Real Madrid, Barcelona, Milan e Inter de Milão. Mas não tinha um time. Você tinha Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo. Mas você não tinha um time. Agora você tem Rafinha e Vinícius Júnior. Soletra Gabriel Martinelli? A gente não conhece. E não é pelo fato apenas de não conhecer. Não é pelo fato apenas de não conhecer. É que hoje o jogador brasileiro na Europa, ele não é protagonista. Ele é parte de uma engrenagem. E quando essa engrenagem é tirada de uma máquina e colocada em outra,
nem sempre ela vem azeitada. Nem sempre o que eu consigo fazer lá é o que eu consigo fazer aqui. É o que muito se fala. Por que Vinícius Júnior não rende no Brasil o que rende no Real Madrid? Porque ele olha para o lado e não tem o time do Real Madrid. O meio de campo que abastece ele no Real Madrid, sábado, estava no lado de Marrocos. Brahim Dias. Brahim Dias. O Rafinha, ele tem do lado os jogadores que ele dispõe no Barcelona? Não tem. Mas tem melhores porque são brasileiros. Não, cara, não é grife. Não é marca. Não é coloquei a camisa do Brasil e é um jogo de videogame onde eu botei a skin lendária e agora eu já tenho todos os pontos de vantagem a meu favor. Não, não é. Então falta time e faltam jogadores. Jogadores em que sentido eu digo? Protagonistas do futebol mundial. Se não protagonista das grandes ligas, a seleção de 94 não tinha protagonistas de grandes ligas no Brasil. Mas tinham protagonistas de onde eles estavam. E aí, quando você junta, é uma turma que o peso vai ficar mais suave. Por que tanto se falava da necessidade de Neymar ir para a Copa? Porque Neymar é o cara que está jogando há 2 anos em um time que briga contra o rebaixamento e que toda a pancada é no lombo dele. Toda a pancada é no lombo dele. Se o Brasil tivesse perdido para Marrocos, as câmeras estariam voltadas para... Será que Neymar no banco não atrapalhou? Valeu a pena levar Neymar para o banco. E tem até uma imagem dele dando uma orientação ali, puxa a camisa de um, empurra outro. Será que esse cara não atrapalhou, estando fora? Como empatou, passou, se tivesse ganhado melhor ainda. Mas aí pronto, Neymar fora de campo é o cara que vai absorver a pancada dessa seleção. Quando você tinha uma seleção com Romário, Bebeto, Dunga, Jorginho, Branco, olha quantos protagonistas você tem para dividir a pancada. 2002, do mesmo jeito, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. 2006, acabei de falar. Enfim, são caras para dividir o peso da responsabilidade. Coisa que hoje a seleção tem Vinícius Júnior e só. Acha que Neymar volta ainda para jogar essa Copa? Acha que ele ainda vai jogar? Não acho que ele vai conseguir exercer algum grau de protagonismo. Isso muito não. Muito não. Walter Miro, técnico da seleção brasileira. O médico chega para você e diz: Walter, Neymar tá pronto para entrar no campo. Neymar vai para o jogo. 15 minutos. 15 minutos no final se eu estiver precisando. Porque eu prefiro não arriscar ele entrar em campo e sofrer uma lesão besta e abalar o anímico do time do que acreditar que ele vai tirar uma jogada que há 15 anos ele não consegue executar. Sim. O Neymar de 2012 ficou em 2012. O Neymar do trio MSN ficou no Barcelona. O Neymar que a gente dispõe hoje é um Neymar que passou 1 ano parado por lesão. É um Neymar que só desequilibrou no Campeonato Brasileiro ano passado em jogos contra um Sport já rebaixado, um Vasco, um Juventude, um Remo, que no Campeonato Paulista, qualquer Bragantino da vida, com todo respeito, mas qualquer Bragantino, qualquer São Bernardo da vida com 2 zagueiros anula. E eu estou falando do campeonato onde está a elite da elite. Então é mais fácil acreditar que esse cara está propenso a se lesionar do que acreditar que ele está propenso a pegar uma bola e fazer como Maradona em 86. Driblar 6 jogadores e deixar dentro do gol. Volta, Vinícius Júnior. A gente discute muito a questão de que Vinícius Júnior no Real Madrid é um, na seleção brasileira é outro. Mas em Copa o cara tem representado, né? Tem. Na Copa passada fez gol, participou, deu assistência. Acho que participou, só de 2 gols, que ele não participa diretamente, né? Isso. O gol do Neymar contra a Croácia, se eu não me engano, ele não participa diretamente. E tem um outro que eu não estou lembrando agora, acho que o pênalti, né? Contra a Coreia do Sul. Na Copa ele tem rendido. Tem. O que falta ali? Falta meio campo para municiar esses caras, né? Falta meio campo para municiar.
Porque aí não é a questão de você dizer, o meio-campo do Marrocos é do Real Madrid, o meio-campo do Brasil é do Flamengo. Não, se tivesse um talento para e passo, independente de onde o cara tivesse, ele mostraria o seu talento. Mas Paquetá sozinho não vai conseguir municiar um ataque que joga em 4 frentes. O Brasil joga hoje no esquema com 4 atacantes. Então você tem que ter um meio-campista que vai se verter para 4 lados. E ele joga só, porque o Brasil joga com 2 volantes. O Brasil joga com 2 volantes. Então é um cara para estar virando toda uma linha de campo e abastecendo quem está na frente. E é muito pouco. É muito pouco. Para o que se pede, para o que se espera, talvez ele não esteja à altura. Se tivesse mais algum meia para dividir a carga tática de eu pego daqui para cá, tu pega daqui para cá, você conseguisse ter uma desenvoltura melhor no meio de campo do Brasil. As chances para vencer essa Copa? Você disse aí que de 10 fichas apostaria uma. É 10%? É por aí. E assim, apostando em você chegar em um mata-mata e o psicológico crescer. Aquela trendzinha que tá no TikTok da vida, aqui é Brasil. É você chegar no mata-mata e dizer, aqui é Brasil. Você vai respeitar o peso dessa camisa. Eu não tô jogando por mim, eu tô jogando por um povo. Mas, taticamente, 11 contra 11, são 48 seleções. Encontre 10 que estão abaixo do Brasil. Você vai encontrar, mas Vai puxar Curaçao, vai puxar... Cabo Verde, Curaçao, Paraguai, talvez Uruguai. Mas das que estão brigando... Das seleções que estão brigando, o Brasil corre por fora. A Alemanha hoje. Também é uma geração propícia, mas para próximas Copas. Não para o momento imediato. Eu colocar o Brasil ali... No mesmo patamar de uma Alemanha hoje, na perspectiva de futuro, a Argentina está nesse mesmo degrau, mas porque o ciclo da Argentina foi muito festivo. O ciclo da Argentina não foi competitivo. Amistosos contra, sei lá, Jordânia. O ciclo da Argentina foi festivo. Foi vamos fazer a tour dos campeões do mundo. Não foi, como tem até uma propaganda da Coca-Cola que é muito boa, das propagandas que foram feitas para essa Copa, que o Scaloni, né, o Lionel Scaloni, o técnico da seleção, ele diz, nós não vamos ganhar a Copa, nós vamos defender o título. Mas a Argentina, dentro de campo, para o ciclo, ela não se colocou na condição de defender o título, ela não chega favorita. Ela chega na perspectiva de novamente tentar ganhar a Copa. E aí ela se coloca no mesmo patamar de Brasil, de uma Alemanha. O Brasil, quando ganhar a Copa, todas as vezes que o Brasil ganha a Copa, ele faz a mesma coisa da Argentina, que fez agora. Assim. De fazer um ciclo festivo, ao invés de um ciclo competitivo. E aí por isso que a Argentina desce alguns degraus nessa possibilidade de voltar a vencer a Copa. Acho que por isso que também é muito difícil ter um bicampeão, né? Sim. Acho que muito por isso. Acho que os caras levam muito no oba-oba, na festa, no vamos... São 4 anos de comemoração do título, né? São 4 anos de comemoração do título. Esse time se encontra pouco, esse time joga poucas vezes... E quando se encontra é uma festa. É uma festa, é pra fazer uma exibição ali contra tal país ali, menor e tal, não sei o quê. Isso, quando se encontra e nunca é uma competitivo, festa. Né? Exato. Tanto colocando o exemplo de Brasil quando ganha, como quando se preparou para sediar 2014, né? Que o Brasil não participou das eliminatórias e também fez um ciclo festivo. E não de preparação para jogar um Mundial. Ô, Walter... A seleção argentina campeã de 2022 definitivamente não era a melhor seleção da Copa. Não. Né? Você percebe que hoje, não sei se você percebe isso, 4 anos depois, nem 4, porque levando em consideração que a Copa foi em novembro, dezembro, ano, né? Você tem praticamente 3 anos. 3 anos e meio, né? Você percebe que já depois desses 4 anos, desse ciclo passado, olham para trás e já veem aquela Argentina como um timaço. Sim. O que não era. Sim. O que não era. Para que lugar vai essa seleção brasileira sendo campeã do mundo?
Que lugar Neymar vai ocupar na história? Que lugar Vinícius Júnior vai ocupar na história? Como é que você vê esses jogadores campeões do mundo? Vamos lá. Os jogadores que ainda têm uma perspectiva de carreira futura se colocam em uma condição muito parecida com o que aconteceu com não Ronaldo, que já era um cara que chegou na Copa já tendo sido o melhor do mundo, o próprio Rivaldo, mas eles chegam na condição de um Kaká, de um Ronaldinho Gaúcho, pensando nos próximos ciclos. No próximo ciclo, imediatamente, 2030, de ser o cara de você dizer, aqui eu sei que eu tenho um campeão do mundo à minha disposição, e não uma eterna promessa. E no caso do Neymar, vai ser o cara que venceu pelo cansaço. Venceu pela insistência, venceu pelo cansaço. Mas, talvez para a geração atual, quem está começando a consumir futebol, vai ter aquele ideário de dizer, nós temos no Brasil Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo e Neymar. Né? Ignorando até, por exemplo, um Zico. Né? Mas para quem consome futebol há um bom tempo, ou de forma, como eu falei, habitual, consumidor médio de futebol, vai ver que ele é um cara que entra em um top 10. Tranquilo. Do que é a história do futebol brasileiro. A Copa do Mundo ela é bem cruel, assim, né? Com alguns Sim, jogadores, sim, né? sim. Porque eu não tenho dúvidas que daqui 20 anos a gente vai estar lembrando de sei lá, de um Paredes, campeão do mundo pela Argentina, e um Verón talvez fique apagado. Um Riquelme. Um Riquelme talvez fique um apagado Tevez, na fiquem história. apagados na Né? história. E foram muito mais jogadores, pelo menos para mim, muito mais jogadores do que o Paredes, outros aí Isso que campeões você do está mundo. dizendo, até eu vi recentemente, eu não lembro quem foi o jornalista e em qual foi o canal, mas que estava falando justamente dessa relação com o Neymar. Se Neymar ganhar a Copa do Mundo, ele vai para um panteão do futebol brasileiro. Se Neymar perde a Copa do Mundo, daqui a alguns anos, vai dizer até de forma jocosa, Zinho ganhou e tu não. Vampeta, Anderson Polga, Ronaldão ganharam a Copa Viola. E tu não. De toda forma, não é cruel com o cara. Por exemplo, a gente tem a seleção de 82, por exemplo. Falcão, eu vejo que Falcão não tem o tamanho que ele merecia ter. Talvez lá no Inter. Sim. E só. Zico, eu percebo que Zico tem Na muito Roma, por conta Falcão na Roma. na Roma também. Zico tem muito por conta dos flamenguistas, mas eu percebo que a torcida dos outros clubes não tem o apego a Zico que o Flamengo tem, naturalmente. Que o corintiano tem por Sócrates. Que o corintiano tem por Sócrates. Sócrates Que é não da tem mesma das geração, outras torcidas né? também. Que é da mesma geração, na que é verdade. do mesmo ciclos. Acaba sendo cruel com esses caras, né? E com o Neymar também não seria você acabar jogando ele pelo jogador que ele foi Na vala comum dos não vencedores. dos não vencedores? Mas aí se dá pela forma que a gente foi ensinado a consumir futebol. Só presta quem ganha? Só presta quem ganha. E além do só prestar quem ganha, Nelson Rodrigues falava do complexo de vira-lata e é uma coisa encalacrada no DNA do brasileiro. Você vai para a Europa, também detesto fazer esse paralelo, mas é inevitável deixar de fazê-lo. Você tem um jogador que vai jogar daqui a alguns dias contra o Brasil, McTominay, da Escócia. Ele faz um gol e o gol dele vira a nota de 20 do país. O gesto tático, a bicicleta que ele deu, vira a nota de 20 do país. A própria seleção da Escócia jogou de rosa contra o Haiti, né, um vermelho ali, claro, rosa, e aí algumas pessoas, por que a Escócia tá jogando de rosa? Meu Deus, que absurdo, que ousada foi a Adidas ao colocar uma camisa rosa na Escócia. Não, cara, aquela camisa ela faz homenagem a uma camisa que a Escócia usava nas eliminatórias da Eurocopa de 98, 99 e que ganha da Alemanha. Então você vê que a forma de consumir futebol é diferente? Que os caras conseguem dar um peso a uma vitória em eternizá-la. Músicas de torcida que vêm após um jogo. Até na Argentina isso acontece.
De você fazer um gol e o jogador virar uma música para a torcida. Aqui no Brasil, não. Ou você tem uma carreira de vencedor, ou você tem uma carreira de fracassado. E você via isso até com o próprio Pelé, né? Que chega em 70 Sim. desacreditado. Se não tem vencido a Copa, seria um eterno quase. Seria um ídolo do Santos e não do futebol brasileiro. Né? Mas é pela forma que a gente consome futebol. A forma que o brasileiro consome futebol é muito cruel. Muito cruel. Ou você tem um Pelé ou você tem um Melé. Não existe meio termo. Eu percebo muito isso, assim, essa geração de 82 mesmo, eu vejo que são os caras que são ídolos dos seus clubes. Dos seus clubes. 82 e 86. É Sócrates no Corinthians, Zico, Falcão lá no Falcão. Inter, né? É os caras, cada um do seu clube ali. Mas Não viraram nacional ídolos mesmo, nacionais. Não viraram ídolos e nacionais. muito mais jogadores do que muitos que acabaram virando por terem ganhado, por terem, né? E assim, Hoje se fala muito de Kleberson, em virtude da Copa de 2002. Se o Brasil não tem vencido a Copa, quem era Kleberson na história do futebol brasileiro? Kleberson, depois daquela Copa, ele chega junto com o Cristiano Ronaldo, Sendo sendo que a a estrela contratação, era ele. é. A grande contratação era ele. Era Kleberson chegou e tem um menino E aí tem um também. menino Vamos ver o que que é vem que de ele, vamos ver o que é Portugal que dá. Né? E Kleberson. E ainda vai para o ciclo de 2010. Ele ainda aparece na Copa 2010. Não sei como também que Dunga vai achar Kleberson ali em 2010 Isso. também. E né? que chega porque ganhou. Sim. Porque vamos chega lá, como campeão, né? se tivesse perdido 2002, Kleberson teria tido outra chance na seleção. Eu não digo nem em Copa do Mundo. Não teria tido. Não né? teria. Não teria tido. E aí que tá, vamos lá. Kleberson é um cara que não chega a titular na Copa, né? Ele ganha a Ele ganha a titularidade. titularidade. Se você for ver várias seleções campeãs do mundo, se não todas, o time é mexido, né? Sim. Pra ser campeão. Sim, A seleção de 94, o Raí, que era o 10. era o capitão e o capitão 10. e 10 vai pro banco. Né? E dá lugar a Mazinho. Isso. E eu não tenho dúvida que Raí era mais jogador do que Mazinho, mas naquele momento tava mal. Era o que precisava. Né? Tava mal, tira. Era o que precisava. Não é verdade? Mazinho ajeita o time ali. Nessa seleção de agora, depois desse empate contra Marrocos, já tá na hora de mudar alguma coisa? Já deu pra ver que tem que mudar alguma coisa? É possível mudar e é preciso pensar a perspectiva do que é o futebol pós-pandemia. Futebol pré-pandemia, muita gente não lembra porque não é consumidor habitual, se tinham 3 substituições. Então, muitas vezes você precisava, já para um próximo jogo, gastar uma substituição fazendo uma alteração tática, porque eu só poderia mexer em 3 peças. Hoje você pode mexer metade do time. Você tem 5 peças. Se houver um caso de lesão, principalmente lesão de cabeça, vamos falar português compreensível para grande parte do público, você ganha mais uma substituição. Recentemente até um tio meu me perguntava por que tal time fez 7 mexidas num jogo? Porque houve 2 lesões, né, de crânio e aí foi preciso mais 2 substituições. Então perceba, é o que se fazia antigamente no amistoso, você ter essa quantidade de substituições. Então se você não quer, por exemplo, que todo mundo está falando, colocar Endrick de cara, mas passa a considerar ele de imediato como uma primeira das 5 substituições que se tem a fazer, porque hoje o futebol permite isso. Permite você pensar um time e mesmo tendo já uma substituição lógica, porque é um cara que está lesionado, é um cara que está voltando, mas você ainda consegue mexer 4 peças. É hoje que se vê e que se valoriza a importância de você ter um elenco. Você ter a possibilidade, como é nessa Copa, de levar 26 jogadores. Porque com 26 jogadores, 5 substituições por jogo, eu consigo usar todo mundo absolutamente. E aí, se não para a questão tática, para o que eu preciso para aquele jogo, para controlar a questão de quantidade de minutos em campo de um jogador que está voltando de lesão. Então, é preciso mexer contra o Haiti. Não é preciso botar um time reserva contra o Haiti. Você pode ir de titulares, mas sabendo que você precisa ter ali variações para a construção do saldo. Não é pensar nesse jogo como é o pato morto da Copa. Pensando aqui em Santa Cruz do Capibaribe, é o jogo que eu vou ver no São João da Moda esperando o próximo show. Não,
pensando futebol. É um jogo em que eu preciso prospectar a próxima fase. E aí, com isso, eu preciso saber usar esse time, usar as peças que eu tenho, que eu levei, que estão em um bom momento, que estão pedindo passagem para me encacifar para a próxima fase. Quais peças Walter mexeria? De imediato, encontrar um lugar para Endrick, nem que seja começar o jogo com 12. Nem que seja começar o jogo com 12. E em que perspectiva eu digo isso? Não é colocar o jogador de forma irregular. É saber que a primeira mexida que eu vou fazer vai ser ele entrar. Em quem tiver mal na frente. O Matheus Cunha jogou nessa primeira partida. Não é que ele tenha sentido o peso, mas é que a carga da referência de uma camisa 9 em uma Copa que nós já estamos com 2 Copas com Gabriel Jesus usando a 9 sem fazer gol, o cara já chega com um holofote e com uma pressão muito direcionada para ele. Então, se é ele que está mal, é ele que não volta. Se é o Luiz Henrique que vai entrar que está mal, não é ele quem entra, é o Endrick. Não é o Igor Thiago, é ele que entra. Enfim, ele precisa ser a substituição 1 do setor de ataque. Porque ele é um cara que, assim como o Vinícius Júnior fez contra o Marrocos, é um cara que vai encontrar uma bola, que vai levar para cima, que vai construir uma jogada individual, que vai saber ali tabelar, vai saber o que fazer com aquela situação de jogo. Porque é um cara que já provou mais de uma vez na carreira não sentir a pressão de grandes jogos. E todo jogo da Copa do Mundo, até um jogo contra o Haiti, pode se tornar o grande jogo, o jogo que vai determinar a sua permanência ou a sua saída de um projeto de seleção brasileira. Perfeito. Antes da gente continuar falando, a gente vai falar mais sobre Copa do Mundo. A gente vai agora para um intervalo, 2 minutinhos, nós já estamos de volta. No Instituto Albert Einstein, o cuidado começa no olhar que recebe, no sorriso que acolhe, na certeza de que ninguém caminha sozinho. No IAE, cada conquista é celebrada como se fosse nossa. Um trabalho em conjunto, passo a passo, que vira história, memória e futuro. IAE, onde a educação é afeto, é vínculo, é família. Rafa Burger, um show de sabor em cada mordida. Seja bem-vindo a Toque Secreto. Aqui tudo nasce do zero. Criamos, cortamos e costuramos cada peça com cuidado. E é por isso que nossas lingeries se destacam no atacado. Trabalhamos com a grade completa, do P ao Plus Size, e com a cartela que seus clientes vão amar. Quer aumentar o faturamento da sua loja? Fale com a gente agora e leve o melhor da moda íntima direto da fábrica para o seu negócio. Muitas pessoas começam antes sem estratégia, fazendo publicações aleatórias e esperando resultados. O problema, marketing improvisado não gera vendas. Quando cada etapa é feita com método, o resultado aparece. Mais visibilidade, verdade e, claro, vendas. Esse é o momento de iniciar seu marketing com estratégia e resultados reais. Fale com a gente e planeje o sucesso da sua empresa. Muito bem, estamos de volta com o Walter Miro, falando sobre Copa do Mundo, sobre seleção brasileira, pedindo para você se inscrever aqui no canal do Sulancast TV, se inscreve, deixa o like, compartilha esse episódio, deixa aí nos comentários também as suas impressões dessa Copa do Mundo e segue a gente lá no Instagram, @BaratoTotalPodcast. Durante toda a semana nós estamos postando cortes desses episódios aqui. Walter, para além do Brasil, como é que você tem visto essa Copa do Mundo? Como é que você tem visto os jogos? O jogo Japão e Holanda foi um jogaço, Foi né? o grande Costa jogo do da Marfim primeira e fase até Equador aqui. também, né? Foi o grande jogo da primeira fase até aqui, Japão e Holanda. Japão e Holanda, né? Até aqui. Como é que você tem visto esses primeiros dias aí de Copa do Mundo? Como a gente tem um contexto de Copa muito diferente em virtude da própria questão política que está envolvendo a questão da sede dos Estados Unidos, do assédio com jogadores, com jornalistas, os episódios extracampo estão tomando uma parte maior do que deveriam do noticiário. Mas é uma Copa que ela mantém o nível técnico de Copas de um segundo escalão.
eu diria. Por que segundo escalão? Porque muita gente vai colocar a Copa de 70 como a maior Copa de todos os tempos, a Copa de 86 como uma segunda Copa ali que está em uma primeira prateleira da história do futebol mundial. Mas você tem ali um 2002 de grandes jogos. Você tem ali um 2010 de bons jogos, se não entre os maiores da história. Então, é uma Copa que está, nesse momento, nesse panteão. Ela é uma Copa melhor do que foi em 94. Nos Estados Unidos, até aqui, ela já tem sido, pelo nível técnico. Por quê? Na Copa de 94, até por uma questão mercadológica, você tinha muitos jogos que sufocavam os atletas em virtude do horário para o mercado europeu. Sim. Você tinha muitos jogos meio-dia. A final foi meio-dia nos Estados Unidos. Imagina jogar meio-dia em ponto. Essa Copa não, ela já consegue elevar o nível técnico. Por quê? Ela é pensada na perspectiva de estádios climatizados, pausa em virtude de uma possível tempestade, como aconteceu no Mundial de Clubes, né, dessa última temporada. Essa parada técnica aos 22 minutos, o que é que você tem achado? Ela é uma parada comercial. Ela é fantástica para eu inserir mais 2 propagandas de 30 segundos no meio do jogo, coisa que eu não conseguiria com a bola rolando. E quebra o ritmo do jogo, né? Ela é necessária quando necessário. Quando pedido, quando em virtude de um jogo que tá temperatura seca, um lugar quente, aí a parada técnica, ela é até humana. Mas a parada técnica aos 22, ela tá sendo ótima para treinador ruim, ter um primeiro momento ali de juntar os jogadores e arrumar o time, e para quem soube vender o espaço de publicidade, que se você prestar atenção, há patrocinadores entrando com o bonde andando, porque perceberam ali uma brecha de mais 30 segundos no meio do jogo. Só isso. Então ela tem, para o técnico ruim, uma função, e para o mercado, outra função. Para o jogo, nem tanto. Além do jogo Japão e Holanda, que você destacou como sendo o grande jogo dessa primeira fase, quais outros jogos você destaca, assim, o que você gostou de ver? Primeiro que a questão, pelo menos até aqui, né, a questão que a gente vinha dizendo, né, que esse aumento de seleções ia entrar um monte de saco de pancadas, Sim. não sei o quê. A gente teve Curaçao, Curaçao. levando 7-1 da Alemanha. O que eu acho muito bonito, a participação de uma seleção como Curaçao, de um país minúsculo, que consegue chegar numa Copa do Mundo, que consegue fazer um gol na Alemanha, né? O técnico se emociona, o técnico chora. O 7-1 de Curaçao é diferente do 7-1 do Brasil. Né? Totalmente. O Brasil Totalmente. faz um gol na Alemanha quando a Alemanha já estava esperando o jogo acabar. Curaçao faz um gol na Alemanha em um momento de ainda competitividade. Exatamente. Empata o jogo, né? Empata o jogo. Empata o jogo, Empata o jogo. E aí a gente vê a seleção do Haiti também, que já no primeiro jogo contra a Escócia, o próximo jogo agora é contra o Brasil, já mostrou que também não é essa baba toda não, é né? aquele Haiti do jogo da paz. Não é, né? Né? Não é aquele Haiti do jogo da paz, que o Brasil vai pra lá, que distribui camisas, dá bola no meio da rua e tal, e faz 6-2 batendo um racha. Não é aquela seleção, é outra geração, é outra perspectiva. Ninguém espera aquele Haiti, pelo amor de Deus. Destaca aí pra gente outros jogos que você viu Cara, dessa é porque, Copa. assim, a forma que eu consumo futebol acaba sendo diferente nesse sentido. E pra Copa, o que é que eu vou ver? Na primeira fase, são as grandes histórias. Sim. Na primeira fase, são as grandes histórias. Então, se você perguntar pra mim o que foi mais bonito até agora na Copa, foi Cabo Verde empatar com a Espanha. Fantástico, né? Foi Cabo Verde, um país que tem a população, talvez, do tamanho da população de Caruaru e de Campina Grande, conseguir segurar a Espanha. Isso, pra mim, até agora é a grande história da Copa. Tá entendendo? É você ter seleções que a gente sempre vê, seleções africanas, que quem tá ali é um público que tem uma condição financeira fantástica de conseguir pagar um ingresso caro. Mas é você ver como tá sendo a relação daquela Copa no país. Eu cheguei a ver recentemente um mini documentário, voltando para Cabo Verde, que como eles têm até um consumo menor de futebol do que a gente, foi montada uma fanfest, uma arena,
no meio da rua para o povo ver jogos da Copa do Mundo e a população chegando e dizendo, isso é de graça. Eu posso entrar e, sei lá, ir buscar meu filho para também vir assistir um jogo aqui? Pode, cara, é de graça, esse espaço é público, é pra gente. Então a primeira fase da Copa, pra mim, não é os grandes jogos. Lógico, quando eu tenho um Holanda e Japão pra assistir, fantástico. Mas eu prefiro me pegar com as grandes histórias. Com o lado humano que o consumidor médio de futebol acaba lhe emocionando mais do que com um bom jogo, que eu sei que eu vou ver 50 bons grandes jogos entre um ciclo de Copa e outro. Holanda e Japão, pra mim, é um grande jogo. Pra quem não consome futebol, talvez seja o jogo da vida. Mas eu vou ver jogos tão bons ou até melhores do que Holanda e Japão dessa Copa para a próxima. Então eu prefiro me pegar com essas histórias. Com as histórias de povo. De pessoas que estão numa Copa pela primeira vez. De por que a camisa de Curaçao, que não vai ser usada, ela tem um significado tão importante para o povo. Na camisa de Curaçao, ela tem nas faixas da Adidas, cada uma de uma cor, e atrás as letras, cada uma de uma cor. Ela lembra um vilarejo de Curaçao em que as casinhas são daquele jeito. Cada frente da casa é de uma cor. E quando eu vi essa camisa, eu me emocionei de verdade, porque ela parece muito com a arquitetura que você vai de cidades do interior da Paraíba, do Cariri aqui do Nordeste, que você ia até algumas décadas atrás na rua principal ali de Poço Fundo, da Vila do Pará, cada casinha com um estilo e no topo o ano em que ela foi construída. A camisa de Curaçao, ela faz essa homenagem, esse tipo de menção. Então, essa história me pega. Essa história me pega. Essa história pega a criança de 12 anos que ficava esperando a revista Placar. Tá entendendo? E me acompanha até hoje. A Copa do Mundo, eu acho que a Copa do Mundo, mais do que qualquer outro campeonato, ela tem esse poder mesmo, assim. Porque não se trata de time de futebol, se trata de povos, né? São povos ali, né? São povos e você tá conhecendo a cultura e você vê ali Você vê como o povo mexicano abraça a Copa. Exatamente, exatamente. E você falando assim, eu lembro da Copa de 2006, que foi a primeira que eu já comecei a acompanhar mais entendido Como um consumidor da coisa, habitual, isso. entendido da coisa. Com 11 anos, que é justamente como você fala, né? Com 11 anos eu estava em 2006 e eu lembro de ver assim as seleções, eu lembro que eu me apeguei muito a Angola, né? Angola. E para mim Angola era uma grande seleção. Eu dizia, nossa, essa seleção. E depois eu vim perceber que eles só tinham jogado essa Copa mesmo e até hoje. E até hoje. E até hoje só foram para essa Copa. Mas eu tenho esse apego por Angola justamente porque me cativou naquele momento, Sim, naquele contexto, sim. a questão de também falar em português, a questão do povo, e a cultura está entrelaçada com a nossa também, então aquilo me pegou muito, assim. E a Copa, ela tem mesmo esse poder mesmo, assim, Tem, né, de mostrar essas histórias, o quanto a gente não torce para certas histórias. Eu lembro que na Copa passada, a Síria estava na repescagem, Isso. né, brigando ali por uma vaga, num contexto de guerra, num contexto ali de toda aquela geopolítica deles ali e tal. E eu torcendo bastante por eles, infelizmente não conseguiram. Mas envolve isso também, O né? torcedor politizado dessa Copa, que não é nem um consumidor médio, é o cara chato, que gosta mais de estatística do que de bola. Ele tá sedento por um Irã e Estados Unidos. Que pode cair já Ele na tá segunda sedento fase, né? por um Irã e Estados Unidos e com a vitória do Irã. Ele tá sedento por isso. Porque seria a grande história Sim. da Copa. Seria a é. grande história da Copa. O campeão seria a segunda, Né? Seria a grande primeira história da seria Copa. essa. O jogo, tem um jogo entre Irã e Estados Unidos na Copa de 94 ou 98. 98, né? 98. Que os iranianos levam flores, né, para Isso, eles e tal. isso. Aquilo ali também ficou marcado naquele momento, naquele contexto. Que pra aquela Copa foi chamado o Jogo da Paz. O jogo da paz daquela Copa, O exato. Jogo da Paz. E daqui a pouquinho a gente tá gravando isso aqui na segunda-feira. Daqui a pouquinho tem Irã e Nova Zelândia e tá toda uma tensão também, né? Tá. Por cima desse jogo, né? A questão de... Eu vi que eles já foram comunicados de, em caso de vaias, se retirarem. Isso. Né? Se retirarem.
Então tem toda essa questão também assim, que é muito triste, na verdade, né, para a Copa do que Mundo. eu né? acredito que vai acontecer o contrário. Lógico, eu tô fazendo aqui um exercício de futurologia. A gente tá falando antes É. de ter assistido o jogo. Quem tá assistindo o Quem tá episódio assistindo já o viu o que já viu o que aconteceu. aconteceu. Mas eu acredito mais no abraço do que na aversão. Por quê? O público americano não consome futebol. Sim. Copa é um evento para turista. Copa é um evento para turista. Eu até vi o Mauro Betting, ele reclamar, entre aspas, de que o torcedor brasileiro que estava contra o Marrocos começou a gritar depois dos 45 do segundo tempo e que em um ambiente normal de estádio do Brasil aquele incentivo teria vindo de bem antes. Por quê? Porque o torcedor que vai a campo já é fisiologicamente acostumado a gritar o jogo todo, a xingar o jogo todo. E o turista que vai para a Copa? Não, meu irmão. O turista que vai para a Copa, ele não berra gol, ele aplaude. Né? Então eu acredito que vai haver até mais um abraço para a seleção iraniana nos jogos em que ela fizer, até onde ela for, do que a vaia. Eu acredito e espero também que isso aconteça. Não é só uma questão de acreditar. Vamos torcer por isso, né? Vamos lá, Walter. Melhor Copa do Mundo que Walter viu. Qual foi a melhor Copa? Não só por ter vencido, mas até pela questão pessoal que me permeia 2002. Porque 2002 é uma Copa que eu assisti predominantemente ao lado do meu pai, porque os jogos eram de madrugada. Né? Então não tinha como você, a todos os jogos, se reunir e ir para a rua, ir para a casa de um parente. É uma Copa que a gente consegue fazer isso na final, que é 8 horas da manhã. Talvez se não fosse 2002, eu lembrasse mais e com mais carinho do 98. Porque era uma Copa em que a gente se reunia na casa da minha avó materna. Assim como 94, mas 94 eu era muito pequeno. 98 a gente tinha isso, de todos os primos, todos os tios, irem para a casa da minha avó materna. Algo que não se repetiu nas outras Copas. Mas 2002 ela ganhou uma carga até emocional diferente de ter assistido do lado do meu pai, porque foi a primeira vez assim que de fato eu vi o meu pai xingar num jogo, gritar num jogo, se emocionar, chorar naquele Brasil e Inglaterra com o gol de Ronaldinho Gaúcho. E é uma coisa que não se repetiu porque ele tinha uma vivência de futebol diferente da minha, que gostava de assistir os jogos entre amigos, em um bar. Talvez, até pela minha profissão, que eu não só assisto o jogo, eu assisto o jogo e daqui a pouco eu estou analisando, eu estou apontando, eu estou dizendo, olha o corredor, olha a variação, olha a virada, olha o que o lateral está fazendo. Então eu gosto de assistir o jogo, quando muito, na minha casa com minha esposa e meus filhos. Eu não gosto de ir para um ambiente que vai ter 500 pessoas e que o cara vai estar mais preocupado com que hora o garçom volta do que com que hora o ponta volta para marcar. Então, 2002 ela ocupa um lugar muito especial para mim por isso. 2018 eu vi muitos jogos, eu estava desempregado, e vi muitos jogos com meu filho mais velho. Também é uma Copa que eu assisti muito, que eu consumi muito. A última Copa eu estava com meu filho do meio, recém-nascido, então era aquela Copa de você assistir controlando o grito. Nessa agora eu estou com meu filho e minha filha, já assistindo alguns jogos, meus dois mais novos, assistindo alguns jogos, mas para a carga dramática e emocional, Copa do Mundo, Estala, 2002. Tem, para além do título, claro que acaba dando um peso ainda maior para essa escolha, tem toda essa relação com o seu pai também. Sim, né? sim, tem toda essa relação pessoal. Muito se fala que futebol você passa a acompanhar, passa a vivenciar em virtude de um parente. As minhas escolhas clubísticas se dão por indicação do meu pai. Então, poder ter vivenciado uma Copa do Mundo, que é o grande evento do futebol, diretamente com ele, dá um significado ainda maior para essa Copa. E ter sido premiado E ter sido premiado com o título. Vamos lá, Walter. 3 favoritos para o título da Copa do Mundo 2026. 3 favoritos para o título. França e quaisquer outros 2. Eu vejo a França como a grande favorita para esse Mundial e ponto.
e quaisquer outros 2 que surgirem. Vai ser daquela questão da carga emocional, de como você chega no mata-mata, do grande jogo que você faz. Ninguém apostava que a Croácia seria vice-campeã do mundo de 2018. Mas ela chega com uma carga gigantesca de ter passado em mata-matas muito difíceis. 3 prorrogações. E isso projeta ela para uma final. Então, se você pegar hoje uma seleção crua, que vai passar por todos os jogos sem a necessidade de uma prorrogação, de um pênalti, de uma jogada brilhante, de algo fora da caixa. Eu só consigo ver hoje a França. E a possível surpresa? A possível surpresa para mim seria o Brasil. Porque eu, sinceramente, até nas projeções que você faz nos sites, aquela projeção, qual bandeirinha ganha de qual bandeirinha, colocando o lado mais pacheco para fazer aquilo, o lado mais torcedor que só assiste o jogo do Brasil na Globo e fica esperando Galvão Bueno e o Olodum, eu não consegui colocar o Brasil para além das quartas. Então, para mim, a grande surpresa seria o Brasil. Quem vai bater close na maior artilharia da história das Copas? Vai ser Messi ou vai ser Mbappé? Vai ser Mbappé. É surreal você pensar... Se Haaland fosse de outro país, seria Haaland. mas vai ser Mbappé. Vai ser Mbappé. É surreal você pensar que se tivesse dado o título da melhor seleção da Copa 2022, que para mim a melhor seleção era a França, Sim. é muito louco você pensar que hoje a gente estaria vivendo nessa tensão de ter Mbappé correndo o sério risco de igualar Pelé já, né? Sim. Sim. A gente chegou muito perto disso. Sim. E que pronto, aí voltando para essa questão que eu falo de produtos para além de você ver os gols da rodada. Naquela Copa de 22, eu acompanhei um podcast, inclusive eu recomendo demais. Eu inclusive voltei a ouvi-lo outras vezes depois da Copa, que ele se chama 22 Gols. 22 Gols. Ele está disponível gratuito no Spotify, inclusive. Não lembro agora quem é a produção, enfim. Mas ele conta a história daquela Copa na perspectiva de um gol, de um protagonista. E quando ele fala de Mbappé, ele traz essa criança que não teve acesso a grandes escolinhas, não teve acesso a grandes possibilidades do ambiente futebol em si para projetar a sua carreira, e Mbappé é comparado a uma força da natureza. E sabe por que isso fica mais gostoso ainda de você entender e ouvir? Porque todo o roteiro desse podcast é feito por um inglês. Mas Não é feito por um brasileiro, é feito por um inglês. Ele é traduzido para o português do Brasil. E sabe por que eu digo isso? Você que está em casa, faça esse exercício. Ponha o gol mais espetacular da sua vida, na sua perspectiva, que esteja disponível na internet. Se ele tiver a narração em inglês, em português, em espanhol da Argentina, você vai ver que o inglês ele é gelado. Ele é um cara que ele analisa futebol sobre uma ótica irritante. Veja a narração em inglês de um campeonato hoje. Arrancou pela direita, belo cruzamento, uma jogada memorável. E gol. Fantástico. Que bonito gol. Eu não consigo ver um narrador brasileiro, por mais frio que ele seja fazendo isso. Um narrador argentino, pelo amor de Deus. O argentino, ele chora narrando. Ele chora no rádio, na TV, narrando futebol. Porque ele consegue vivenciar a emoção de outro jeito. Então, quando eu consigo ver um britânico passando para o papel o futebol nessa perspectiva de ver a grandeza de um Pelé, a genialidade de um Mbappé, a visceralidade de um Maradona, eu me apaixonei por esse podcast a partir do primeiro episódio, vi os 22, e talvez esse episódio de Mbappé é um dos que mais me comove, e ele compara Mbappé nessa perspectiva, de uma força da natureza. Para o cara consumidor médio que vai ter raiva do que ele fez no Paris Saint-Germain, da forma que ele saiu, da forma que se fala que ele trata os outros jogadores, é uma coisa. Mas para o consumidor que não acompanha a Copa do Mundo, você vê o quão brilhante Mbappé é dentro das 4 linhas, nos 90 minutos, da hora que o juiz começa à hora que ele manda parar o jogo.
Walter, pra gente encerrar. Falou em Copa do Mundo. Qual é o jogador que vem à cabeça? Dessa, Geral. Maradona. 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 O que politicamente Maradona representa para a Argentina, para o povo da Argentina, e a forma que ele consegue vencer a Copa de 86 é diferente do que todo e qualquer jogador fez nas seleções campeãs, no contexto de uma seleção vencedora. Você vai ter Pelé, que venceu 3 Copas com o Brasil, 62 ele chega a jogar, se chegou a jogar, ganhou. Faz gol também, né? Mas há um descrédito, um demérito até para a questão de 70. Tem as seleções de 82, 86 que não ganham, tem a seleção de 94, trancos e barrancos, 2002 e tal. Mas pega historicamente, politicamente, todo o contexto, tudo o que aconteceu, você vai ver que Maradona, para a Argentina, talvez ele só tenha o status de santidade que ele tem por causa de 86. Então isso coloca ele num patamar diferenciado. Aí você vai para 90, o que aconteceu com ele na Itália, dele conseguir mobilizar a região do sul da Itália, a torcer em algum momento pela Argentina, mesmo contra a Itália. Então é um cara que ele é assim, eu diria um senhor Copa do Mundo. Um senhor Copa do Mundo. Muito bem, Walter. Obrigado por ter aceitado o convite, meu querido, para estar aqui com a gente no Barato Total. E vamos vir mais vezes aí falar. Vamos. Final da Copa, a gente pode estar aqui. Falando do Pode. título da seleção brasileira. Da trajetória da Copa, o que foi a Copa, enfim. Pronto, então fica combinado dessa forma. Estamos à disposição. Todos um forte abraço, a gente se encontra por aí. Nas plataformas digitais, no rádio, enfim, seja onde for. Muito bem. E assim nós encerramos mais um episódio do Barato Total Podcast. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora por aqui. Um abraço a todos e até mais.